93,5 FM. Olha, agora 10 horas e 41 minutos. Gente, olha, diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, né? Esse hormônio aí, gente, que regula a glicose no sangue, garante energia aqui pro nosso organismo, né? Pra gente tá, olha, aquela energia positiva, aquela energia boa, que você tá com vontade de trabalhar, tá com vontade de sair de casa, né? É importante. E aí a insulina, gente, é um hormônio que tem a função justamente aí de quebrar essas moléculas da glicose, vulgo açúcar, né? Aquele açúcar que a gente consome, né? Transforma em energia para a manutenção das células do nosso organismo. E o diabetes pode causar um aumento da glicemia. E as altas taxas podem levar a complicações diversas, Divan. Você já até colocou aqui antes do nosso intervalo comercial, né? Complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins, nos nervos. Olha só, né? Devastador, né? E aí, em casos mais graves, infelizmente, né? A diabetes também pode levar à morte, viu? Se você não se cuidar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. Sabe o que isso representa? 6,9% da população nacional. No último dia 26 de junho, a gente viveu aí o Dia Nacional do Diabetes. E pra gente falar sobre essa doença, né? Falar sobre esse assunto que é de suma importância, afinal de contas, é uma doença, silenciosa. Por isso que a gente tem que falar, né? Que ela vem caladinha. Exatamente. Não pode deixar ela calada. Exato. Tem que falar pra gente poder atuar em cima disso, né? E restabelecer a nossa saúde. E aí, a gente tem que chamar uma especialista, né? Estamos aqui com a endocrinologista Iana Martins nos nossos estúdios. Na pauta, vários temas, além, é claro, desses cuidados aí com a diabetes. Iana, seja muito bem-vinda, prazer tê-la conosco. A gente estava tentando trazer a Iana desde o dia 26, não estava dando certo, mas hoje deu certo. Prazer, muito obrigada por estar aqui no nosso Tribuna Livre, pra gente falar dessa doença aí, como eu disse, uma doença silenciosa, a gente tem que estar, com os olhos bem abertos, né, e bem atento a tudo isso, né? Exatamente. Primeiro, muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui mais uma vez falando sobre diabetes, rememorando o dia 26 de junho, que foi o Dia Nacional do Diabetes, né? E, assim, a doença de extrema importância, principalmente pela prevalência. Porque os dados mais atuais é que o Brasil é o 5º país em incidência, ou seja, em diagnósticos, no ano. É o 5º e já vai com quase 17 milhões, 16,8 milhões. Nossa! Ou seja, esse dado aqui já está até ultrapassado, exatamente. Nossa! E aí ele vem superando as expectativas, né? Tipo assim, a expectativa de 2000 para 2009, mais ou menos, era que ele crescesse um valor X e ele cresceu 88% mais do que o esperado. Caramba! E a gente só tem a perspectiva de que isso vai aumentar ainda mais, porque a gente teve aí no meio a pandemia, que paralisou por 2 anos, mais ou menos, essa busca aos profissionais de saúde. Sim. Teve as pessoas ficaram confinadas, um aumento de peso absurdo, né? Comendo por ansiedade e deixando de fazer a prática física, né? Até. Exatamente, sedentarismo, aumento de peso e confinamento. Então, assim, foi o pacote perfeito para a gente aumentar ainda mais. Gerar esse boom, esse boom do diabetes. E principalmente, eu acho que a informação mais importante, assim, que a gente tem para dar é que mais de 50% dos pacientes que têm diabetes não sabem que têm. Nossa. Então, imagino que o número é infinitamente maior, né? Porque isso aí é o que a gente tem de dado de pessoas que sabem, que tratam, que fazem acompanhamento, porque assim a gente consegue buscar. Que foram ali ao médico, né? Fizeram um exame que identificou, né? Exatamente. Então, o número é assim, muito, muito maior quando a gente pensa no que não é visto, né? Isso aí é a ponta do iceberg, infelizmente. E a importância por falar, por tirar debaixo da mesa a informação, é que a gente precisa de um diagnóstico precoce para poder evitar as complicações que você já falou, né? E, infelizmente, a doença é uma doença silenciosa porque ela não dá sintomas. Assim, as pessoas perguntam, Iane, e aí, qual é o sintoma? Infelizmente, ela é traiçoeira. Ela não tem sintomas por muito tempo. Aqueles sintomas que a gente conhece como clássicos do diabetes, né? Formigamento,
alteração de visão, turvação visual, muito xixi, muita fome, muita sede, esses aí já estão mostrando que o corpo tem falência de produção pancreática. Então, a gente já tem um paciente muito mais grave, que já tem, na verdade, algum grau de complicações. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer naquele rastreio anual dos pacientes exames simples, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, que já vão colocar a possibilidade da gente, por exemplo, eu fiz um exame normal de rotina e veio uma glicemia de jejum de 101. Mas é só 101, né? É normal até 100. Isso aí é a ponta do iceberg. Então, a gente precisa fazer um exame mais aprofundado, como o TOTG, né? Que é o exame da garapa, famoso. Sim. Pra gente conseguir saber se esse 101 foi um exame isolado, que na verdade a pessoa não tem nada de diabetes mesmo, ou se ele não tem um pré-diabetes. Sim. Né? Que aumenta a chance de evoluir para diabetes em muitos %. Sim. E a gente precisa tratar intensivamente para evitar que essa pessoa vire um diabetes no futuro. Sim. Né? Um diabético no futuro. Que aí traz diversas outras complicações, Exatamente. né, Iana? E aí, uma outra coisa importante, eu acho, é assim, todo mundo precisa ser rastreado. Quem precisa ser rastreado de fato? Assim, Sim, quem precisa sim. anualmente fazer exames, né? Acima de 45 anos, todo mundo precisa de pelo menos uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada anual. E existem aqueles pacientes que têm maior risco, independente da idade. Os pacientes que são sedentários, os pacientes que têm as outras complicações da síndrome metabólica, hipertensão e dislipidemia, né, colesterol alto, também Sim. precisam ser rastreados. Pacientes que nem sejam obesos, já sobrepeso, a gente já precisa fazer rastreio também. Pacientes que tenham tido diabetes gestacional, mulheres que tenham tido diabetes gestacional, ou mesmo que não tenham tido diabetes gestacional, mas que tenham tido um filho GIG, né, um bebê com mais de 4 quilos, Sim. essa paciente também precisa ser rastreada. Olha, Pacientes quer dizer com- que tem essa diferença Tem essa ali. diferença. Porque a paciente que teve diabetes gestacional, né, que é um diabetes durante a gestação, ela tem um aumento de risco de evoluir diabetes no futuro. Então, a gente precisa ficar atenta a essa paciente. Ficar de olho, né? E algumas pacientes não desenvolveram o diabetes gestacional propriamente dito, mas tiveram crianças muito grandes, né? Que são os que a gente chama de GIG, mais de 4 quilos. Então, essas também precisam ficar sobre uma avaliação de risco. E a genética, Iana, fala também? Exatamente. História familiar de diabetes, a gente também precisa fazer rastreio. E pacientes que tenham esteatose hepática, gordura no fígado, que hoje em dia, assim, é o boom, né? Quase todo mundo tem, quando faz um exame Vai fazer chega a se assusta quando faz o exame, né? E mulheres que têm SOP, né? Síndrome de ovários policísticos, que também é bem comum. Mostra pra gente indiretamente que ela pode ter algum grau de resistência insulínica. É um então fator a gente também, precisa avaliar também. Caramba, então, esses Iana, são tem os que pacientes ficar precisam. atento mesmo, viu, gente? Nós temos várias complicações, né? Pro diabético, você pode afetar a visão, Pois é, né? chega até as amputações. E tem também aqueles que tentam equilibrar a glicose e tal, mas enfrentam problemas de hipoglicemia, né? Que você às vezes se descompensa, fica dizendo coisas assim que não é para dizer, enfim. Como é que se regula aí? Como é que se pode evitar as hipos dentro desse tratamento, desse acompanhamento do diabético? Eu acho que assim, o foco do tratamento sempre vai ser deixar o paciente o mais perto do normal, de quem não tem diabetes possível, né? Mas, infelizmente, a gente tem os riscos tanto de hiper quanto de hipo. E para a sintomatologia do paciente, o hipo é muito mais angustiante, porque a hipo ele não sente nada. Ele tá com 500, tá com high, faz a ponta de dedo, tá com high e não sente nada. Mas a hipoglicemia, ela é sintomática, ela faz exatamente isso. Ela meio que desconecta porque você deixa de abastecer o cérebro com glicose, né? Com combustível. Então, você faz suar frio, sensação de desmaio e existe a hipo mais grave mesmo, que é quando a pessoa desconecta mesmo, assim, apaga. Entra em coma. E entra em coma hipoglicêmico, exatamente. E aí, isso deve ser evitado a todo custo, porque o paciente, ele não pode se ajudar nesse momento, né? Ele está completamente sem capacidade de reação. Então, a família também precisa ficar atenta a esses sintomas. E aí, uma coisa importante que eu acho que vale a gente colocar é o paciente e a família precisam estar preparados para esse momento, né? Com assim, a gente tem algumas formulazinhas fáceis. Água com açúcar, sim. Adoçante, não adianta, né? Você vai dar água com adoçante para o paciente em hipoglicemia, não vai melhorar. Um paciente um dia desse veio, quando eu tô com hipoglicemia, eu como chocolate diet. Não,
as coisas diet, que são sem açúcar, não vão melhorar a sintomatologia. É alguma coisa que eu preciso tirar naquele momento. Então, é açúcar mesmo. É água com açúcar, é 3 Imbaré. A balinha? A balinha, o caramelo, né? Sim, aquele caramelo. 3 é mais ou menos a dose que a gente precisa pra tirar a pessoa Sim, da desse quadro, né? hipoglicemia. Mel, aquele sachêzinho de mel. Sim. Normalmente tem que ver, é de 3 a 5, depende da quantidade de gramas de carboidrato que tem no melzinho. A gente olha o rótulo normalmente pra ver. Mas assim, coisas rápidas, suco de laranja, mesmo que não esteja adoçado, sobe rápido. Então, são coisas que a pessoa tem que ficar atento, porque às vezes você nem tem em casa, porque você não come, né? Então, não tem, mas tipo assim, tá ali pra a hora da necessidade. E a hipoglicemia, via de regra, normalmente é ocasionada por hipermedicação. É muito mais comum em pacientes que são insulina dependentes. E principalmente aqueles pacientes que fazem basal bolus, que usam uma insulina de longa duração, que é para simular um basal que a gente produz normalmente pelo pâncreas, mais o bolus, que cada vez que a gente come, o pâncreas de quem não tem diabetes, ele joga insulina na corrente sanguínea para poder dar conta daquela demanda de carboidrato que está sendo ingerida, né? Sim. Mas o paciente que não tem, que é insulina dependente, que é 100% dos diabéticos tipo 1, e os pacientes mais avançados do diabetes tipo 2, que precisam de insulina, né, que tem falência pancreática, eles precisam da insulina para poder tratar. E aí, às vezes, é mão de insulina, assim, é dose demais que faz a hipoglicemia. As medicações orais, que hoje são muito mais utilizadas, e assim, o arsenal vem só aumentando, graças a Deus, tem um risco muito mais baixo, porque eles conseguem fazer uma regulação interna, né? A medicação só libera insulina se precisar. Então, eles fazem essa regulação renal ou em outras instâncias que tem um risco muito menor de hipoglicemia. No caso do hiper, Certo. Ao contrário, né? A recomendação é a mesma? O que de faz? botar o mel, de botar Não, confeito, não? Não, essa recomendação é só na hipo, Uhum. Em hiperglicemia, normalmente, a gente vai... Tipo assim, se o paciente tiver sintoma, que também pode acontecer a cetoacidose diabética, por exemplo, né? Que é o coma hiperglicêmico, que é o contrário, que, assim, na pior das hipóteses, evolui para coma hiperglicêmico. A gente vai precisar internar, e a internação é em UTI, é um quadro grave, com risco de mortalidade muito alto, inclusive. Mas, via de regra, a gente não chega, graças a Deus, não é tão nesse comum. ponto, né? Mas as hiperglicemias, tipo assim, 300, né, que não dá high, o paciente que tem acesso à insulina, normalmente ele é orientado pelo endocrinologista a fazer medidas, assim, aplicações de insulina extra para poder fazer esse controle. O paciente que não tem acesso à insulina, que é a maioria, normalmente, se fez hiperglicemia, alguma coisa está muito descompensada. Pode ser infecção. Infecção, assim, se você está na vigência de infecção, pode fazer quadros de hiperglicemias isolado. Mas se está sendo uma constante na sua vida, volte para o médico, que a gente precisa mexer no remédio, né? Tá faltando remédio aí, tá faltando medicação. Alterada, né, Isso. Iana? Falando em medicação, eu acho que não tem como a gente não falar desse nomezinho aí que tá na boca do povo, que não é especificamente para diabetes, mas que estão utilizando aí para emagrecer. Mas ele é um remédio para a diabetes em si, né, Iana? Que é o famoso Ozempic. Sim. Tá aí na boca do povo. Um remédio que é utilizado para diabetes em si, né? Mas que está sendo utilizado porque, né, tem ali uma taxa de emagrecimento também. Fala um pouquinho aí sobre essa utilização. Tá certo, não tá certo? O que a gente tem que ficar atento, né? Porque o pessoal tá usando aí... Sem critério, né? Na verdade, o Ozempic, ele é uma medicação que foi produzida, os análogos de GLP-1 de uma maneira geral, né? Que é a classe terapêutica do Ozempic. Foi criado para tratamento de diabetes propriamente dito. Por quê? Porque ele faz um bom controle glicêmico, ele é um análogo de GLP-1, que é um hormônio que a gente produz normalmente, que dá saciedade, né? E tem a parte metabólica também. Então, ele é usado para obesidade também. O Ozempic nas doses maiores, na verdade, ainda vai sair. Tem o Saxenda, que é liberado para obesidade mesmo, que são todos análogos de GLP-1. E aí, eles têm um benefício de perda de peso importante, que é uma meta do paciente que está tratando o diabetes, né? Sobretudo o diabetes tipo 2, que é relacionado com síndrome metabólica, que veio por causa do ganho de peso e por causa da síndrome metabólica como um todo. Então, ele tem esse benefício de perda de peso porque está na meta do tratamento, perder peso, para tentar remitir a doença, né? Que é igual a mesma filosofia da síndrome da cirurgia bariátrica, que dizem que cura o diabetes, né? Na verdade, a gente perde peso e entra em remissão mesmo da doença. Então, por isso, ele veio no arsenal de tratamento de diabetes, por causa disso, né? Pelo benefício também da perda de peso.
A gente tem os liberados para obesidade, especificamente, que a gente pode fazer uso. Termina que a gente faz uso dos que não são liberados para obesidade, porque é a mesma classe terapêutica. Então, em tese, vai fazer o mesmo mesmo não tendo liberação de bula, porque liberação de bula é só o Victoza e o Ozempic na dose maior, que ainda vai chegar, né? Que é o Wegovy, que ainda não está liberado no Brasil. Mas a gente faz esse uso também para obesidade, por causa do benefício da perda de peso. É uma perda de peso significativa. Exatamente. Lógico que tem os efeitos colaterais, né? Que aí, quando a pessoa usa sem prescrição, via de regra, ela não tá esperando os efeitos colaterais, porque ela não foi orientada para isso, né? Então, o uso indiscriminado da medicação sem prescrição médica tem esse viés, assim, essa complicação esperada, porque o paciente não sabe o que esperar dos efeitos colaterais e nem o que fazer diante deles, né? Que tudo isso é orientado em consulta médica. E a mais importante de todas é o risco de pancreatite, que apesar de ser um risco baixo, mas é um risco existente, está na bula e pode acontecer. Os meus pacientes, graças a Deus, eu nunca tive nenhum, mas assim, como também piora quem já tem gastrite, refluxo, então é uma confusão que acontece. Então, o paciente tem uma dor abdominal importante, a gente precisa suspender, reavaliar, encaminhar para o pronto-socorro, afastar a possibilidade de pancreatite, porque se for pancreatite, o uso não pode mais ser feito da medicação. Toriana Martins, tem umas novas tecnologias também que estão sendo usadas, né? Eu sempre, aqui lá, encontrei um amigo meu que toma cerveja, doutor Paulo Moraes. Ele toma cerveja e fica medindo aqui. É uma rodinha que bota aqui, eu não sei se é Libre o nome. Libre. Bota aqui, que ele fica testando ali, né? Inclusive, eu tô com um aqui pra vocês bota no celular aqui, né? E vê o índice que tá, né? De glicose. Glicêmico? Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem um aí? Eu tô com essa semana. Mas a senhora é diabética, não? Não, sou não. E por que tá com isso aí? Na verdade, a gente tá fazendo uma avaliação junto com o laboratório para tomar posse da tecnologia, né? Porque assim, a gente prescreve, os pacientes usam, mas às vezes a gente não tem manejo. Como eu não sou diabética, eu nunca fiz uso. Então, a gente colocou para poder fazer vida real. Como é que faz as medições, quais são as dificuldades que os pacientes enfrentam no dia a dia. A prática, né, Iana? Exatamente. Alguns pacientes voltam e não têm escaneado. Aí tem o Libre, ele é um sensor, é um CGM, né? Ele faz às vezes da ponta de dedo. Então, a gente não precisa furar o dedo com o glicosímetro para ter a medição do valor de glicemia em tempo real. Aí você pode baixar no celular tem o próprio aí tem um aplicativozinho. Você baixa o aplicativo do CGM, que é o Freestyle Libre, e faz o scanning com a própria câmera do celular. Bom, deu quanto aí? E aí ele dá em tempo real. Tô com hipoglicemia, ó. 52. 52. Pegar um açúcarzinho ali pra ir. Uma aguinha com açúcar pra ir. E aí ele dá em tempo real. Isso aqui resolve também? Resolve. Se não for DIET, resolve. Ele dá em tempo real a curva. E ele mede pra trás. Assim, se eu escanear pelo menos de 6 em 6 horas, eu não preciso passar toda hora. Ele consegue ver a memória do aparelho, né? Nas últimas 6 horas. E aí ele me faz o mapeamento do dia inteiro. Caramba, pra quem já tá ali numa situação da diabetes mesmo, deve ser maravilhoso, importantíssimo, né? Pra zipo e hiper. E pra você tomar conhecimento da doença, né? Pra você ter na mão a doença e você ser corresponsável junto com o médico por ela. Então você consegue saber, e ele dá a curva de tendência. Eu não sei se eu vou ver se dá pra ver. Pronto. Ele tá dizendo que eu estou com 52 e que eu vou me manter assim pelos próximos 30 minutos. Sim. Que é essa setinha que tem. Deixa eu mostrar pra vocês. Sim. E aí eu mostro na câmera. Saiu, Iana. Passou ali, passou pra outra telinha. Mas maravilha, pronto, que legal, muito bacana mesmo. Ele dá a curva de tendência, né? Sim. Alguns pacientes tá 150 com curva subindo. Então, quer dizer que tá 150 e vai aumentar. Vai aumentar. Então, você consegue tomar conduta, né? Para os pacientes, por exemplo, diabéticos tipo 1, que tem a doença muito mais na mão, até porque já tem desde criança que faz isso e tem um domínio maior, tanto ele toma conduta de chupar a balinha, quanto de aplicar insulina para baixar para já interferir nessa curva, né? Que é de suma importância, né? E esse mapa, o paciente consegue, em tempo real, dividir com o médico. Tem um aplicativo da própria indústria também, que ele manda e você vai vendo. Ele faz comentários, tipo assim, agora comi tal coisa, passei mal e precisei
tomar 5 sachês de mel, Uhum. fiz bolos de insulina extra. E aí a gente consegue ter na mão a doença do paciente. E consegue intervir no lugar certo, onde precisa de Que remédio, maravilha. onde precisa Uhum. tirar. Isso é bom Que também legal pro pessoal mesmo. que é teimoso, né? Que fica querendo comer pudim, Ah, comer doce de coco, né? Que exagera, Beber, né? Que beber Que e tal. Você exagera, toma verdade. uma cerveja e olha aqui. Né? Tem que e dar, vai monitorando tem que um monitorar, pouco aquilo, né? que... Tem que monitorar. Mas é importante, eu acho assim, para o paciente e para a gente ver também. Pronto, eu que não tenho diabetes, a gente consegue perceber. Eu tenho muito tempo de hipoglicemia que eu não sabia, assintomática. Uhum. A madrugada inteira eu fico em hipoglicemia e ok. Tá tudo bem. Para os Uhum. pacientes, ver como é que é, assim, tipo, eu vou dormir, eu não tenho decência, assim, eu não durmo. Eu fico 12 horas sem comer e não cai. O que é que tá faltando? Tá faltando insulina basal. Então, isso, pra gente, médico, é uma ferramenta fantástica e para o paciente tomar posse da doença também, né? Sim. Para colocar isso aí, fura, como é? Fura o braço? Não, ele tem uma agulhinha na hora que você Acoplazinho? aplica, ele é igual Um adesivo. Um adesivo, é igual um carimbo, quando você vai colocar em você. Você carimba a pele, ele cola lá, não fica agulha nenhuma, fica só um filete de um monofilamentozinho lá dentro para ficar fazendo as medidas. E não dói. Assim, eu achei que doía, porque eu nunca tinha botado, né? Mas não dói nem a aplicação. Você só tem susto porque faz o clique do carimbo, da carimbada, mas não Sim. dói nada. Que maravilha. Aí Olha, dura 14 dias, né? Ele nada fica como a 14 dias. tecnologia, né, para nos auxiliar. E Ana, a gente tava falando da questão do açúcar aqui, da questão dos outros meios que a gente usa ali. E há pouco tempo atrás, o pessoal disse, olha, esse negócio de você ficar usando adoçante aí não é legal não, viu? Você tem... Eu Fica comprei um que atento. já tá boiando lá em casa, porque eu fico, não sei se toma adoçante, se é bom, se não é. Se não O é, né? açúcar demerara, aquele Pois açúcar é, bruto. isso. O que é que a gente faz, Iana? Vamos lá. Na verdade, toda essa polêmica se criou porque a OMS lançou um documento, né? Dizendo que não era recomendado o adoçante para controle de peso e que ainda existia um risco de aumento de risco cardiovascular e tudo mais. E aí, pronto, foi o boom da vida, ninguém pode usar, vai morrer todo mundo. Sim. Né? E aí começou chuva de perguntas. Aquela pessoa que pega assim o adoçante e dá Exatamente, aquela xiringada assim Exatamente. no café. Aí a gente precisa ter algumas coisas em mente, assim, para poder não dizer que a OMS está completamente errada, mas entender o papel da OMS, Sim. né? Quem é a OMS na fila do pão. Sim. É o seguinte, Uhum. a OMS, ela funciona, na verdade, como um órgão governamental. Principalmente orientando políticas públicas para os países, principalmente de baixa renda. Então, essa orientação veio numa campanha da OMS de aumentar o uso de alimentos naturais, até para melhorar o consumo próprio e melhorar essa parte de consumo e produção e consumo dos países, e redução de uso de ultraprocessados. Então, ok, visando isso, ela tá certa, porque o adoçante entra no ultraprocessado. Certo. Mas a orientação foi um pouco exagerada, né? Quando taxou essa história de que não está recomendado, que aumenta risco cardiovascular. Os estudos que a OMS ela fez esse documento baseado em estudos, né? Em meta-análise e tudo. O estudo que ela usou dizia que não, os estudos eram fracos, vamos dizer assim, e dizia que a não recomendação para ganho de peso orientava exatamente o uso de comidas naturais, né? Certo. Mas o que é que acontece? O fato do estudo dizer se existe dúvida para o benefício do adoçante, não existe dúvida no malefício do açúcar. Já tem vários estudos comprovando isso, né? E existem alguns estudos pequenos, sim, mas que mostram, por exemplo, pacientes que têm uma dieta de uso de refrigerante, de ultraprocessados, de tudo isso, que trocaram o refrigerante por refrigerante zero e trocaram o açúcar da comida pelo adoçante, tiveram benefício, sim. Um benefício pequeno, mas tiveram benefício de qualidade de vida mesmo, Sim. assim, de taxas de laboratoriais, essas coisas, né? E existia um viés para o estudo que mostrou aumento de risco. Na verdade, existe um viés importante. Veja, ninguém que é saudável usa adoçante por hobby. Via de regra, a pessoa usa açúcar, porque eu não tenho nada, então eu vou Sim. usar açúcar mesmo. Os pacientes que usam adoçante já são pacientes que usam porque precisam. Usam porque não podem fazer uso do açúcar. E por que Sim. eles não podem fazer uso do açúcar? Porque eles já têm comorbidades que proíbem, já têm diabetes e por isso não Isso. pode fazer uso de açúcar. Então, ele já tem uma condição de base de doença
que já aumenta o risco cardiovascular desse paciente. O paciente diabético, ele tem muito mais risco de infarto e de AVC. Assim como ele tem mais risco de nefropatia, das complicações que a gente já sabe, né, do diabetes. Então, eu triei uma população que já é alto risco e digo que a culpa é do adoçante. Entendeu? Sim. Foi isso que a OMS fez. Então, assim, se você parar para pensar que você precisa dar para o paciente diabético, você está tirando a opção dele do açúcar, você precisa dar uma opção de outra coisa. Porque ele precisa ser tratado. É isso ou não vou tratar, né? Então, eu não posso, como uma orientação de política pública, ok, vale a ideia de melhorar o uso de natural, aumentar o uso de alimentos naturais e diminuir o de ultraprocessados. Mas para os pacientes que já têm diagnóstico, eu preciso dar opção terapêutica. Senão, eu não vou tratar esse paciente. E nem mesmo, Iana, retirar de uma maneira como um todo. Até porque os próprios alimentos, eles têm ali o seu índice glicêmico também, né? Então, assim, eu vou dizer, agora a partir de hoje eu não vou usar mais o adoçante, mas eu, sei lá, tomo 2, 3 copos de suco de laranja e aquilo ali vai fazer um mal também do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Entre as coisas, né? Entre o que está sendo dito ali, está sendo colocado, mas o que é melhor ali e individualmente também, né? Para cada paciente, né? Para cada paciente que está ali sendo monitorado, né? Pelo médico, enfim, trazendo aí essas perspectivas novas, né? Para você não entrar nesse exército de diabéticos, qual é a recomendação maior? Verificar exames periódicos, né? Porque como é uma doença muito silenciosa, né? Isso. Daqui a pouco você termina perdendo o controle e a doença evolui ao ponto, né? A gente vê aí muitas pessoas não perdem o olho, porque era diabetes. Teve que amputar um dedo, uma perna, não sei o quê, por conta, né? Chega uma hora que você termina indo para o extremo, caso você não cuide, não acompanhe, né? Não faça essa regulamentação boa, né? Esse monitoramento. E eu vou até acrescentar, Edivan, a sua pergunta, porque eu acho que, assim, o que é que está acontecendo? Eu já imagino, Iana, mas o que é que está acontecendo com a nossa população para a gente ter esse índice tão alto, né? Cada vez maior de pessoas, seja com pré-diabetes ou com a diabetes em si. A meninada começa a comer beteira logo no começo pois da vida, né? Pois é, por isso que eu disse, eu já imagino, mas... Mas é isso mesmo, é o aumento do sedentarismo, culminando no aumento de peso, né? Sim. E aí, o aumento de peso leva à resistência insulínica e, no futuro, diabetes. A história natural da doença. Você aumenta com piora de qualidade alimentar, sedentarismo, ganho de peso. Com o ganho de peso, você ganha resistência insulínica e a resistência insulínica não diagnosticada a tempo de você conseguir reverter e trazer o paciente para o normal, né, de novo, você vai evoluir fatalmente para um diabetes no futuro. E aí, esse é o ponto. E aí entra que horas a gente faz o diagnóstico, né? Para aqueles pacientes de risco que eu listei no início, esses pacientes, pelo menos a cada 6 meses, rotina contendo glicemia de jejum e hemoglobina glicada, né? Pelo menos. E aí, para os pacientes que têm uma glicemia de jejum alterada, ali 100, 101, pouco, né? Assim, porque o diagnóstico, como é que é? Acima de 126 de glicemia de jejum ou mais de 6,5% de hemoglobina glicada ou o TOTG, que é a garapa, acima de 200. Ou medidas aleatórias, acima de 200 já dá diagnóstico. Só que você precisa ter 2 exames para poder fechar o diagnóstico. Então, a gente pode fazer casadinha, né, deles, ou repetir o mesmo exame e ele vir novamente alterado. Então, glicemia de jejum, como a gente dá diagnóstico, com glicemia de jejum e hemoglobina glicada, então, pelo menos isso a gente coloca na rotina do paciente. E se vier com a glicemia de jejum alterada, que ainda não é nível de diabetes, ou seja, entre 100 e 125, a gente colocar esse paciente no teste provocativo, que é a garapa, o TOTG. Quero até mostrar um exame meu aqui, pessoal, à senhora, porque eu fiz há uns 3 meses. Há uns 3 meses e deu... Não sei se foi 7 e pouco a hemoglobina glicada. Não, 7 e pouco já era diabetes. É diabetes, então... Deve ter sido 6 e alguma coisa. 6 e alguma coisa. Aí baixou para 5,8, se não me engano, né? Então, eu me controlei, né? Sim. Atividade física. Alimentação mais regrada. Adequada. Então, há 3, 4 meses eu estava batendo na trave. Sim. Agora voltei lá para o tiro de meta. Retrocedeu. Que bom. Lá para o tiro de meta, né? Sim. É bom. Então, esse controle é bom, né? Você fazer essa sistematização do exame, porque você
cria também responsabilidade e age para você evitar o avanço da doença. Exatamente. E aí a atividade física é essencial, independente do diagnóstico de pré-diabetes, de tudo, né? Porque ela faz uma melhora metabólica, de uma maneira geral, para hipertensão, para risco cardiovascular, para diabetes. Então, melhora muito e reduz esse risco. Dieta, atividade física e controle de peso. Esse é o tripé para a gente evitar que apareça pré-diabetes e para quando já tem, a gente conseguir fazer remissão de doença. Só para terminar, Iana, que a gente já se alongou aqui, porque o assunto é grande. Mas só para terminar, quem tem diabetes, realmente, carboidrato é vilão? Tem que tirar o carboidrato ali do cotidiano? Então, tirar é muito radical, né? Assim, imagine que a nossa dieta é uma dieta baseada em carboidrato. Pois é. Então, a gente precisa selecionar o carboidrato certo. Então, o que é vilão para o paciente diabético é o carboidrato... o carboidrato simples, que é aquele carboidrato que não precisa de metabolização para ser absorvido. Ele é rapidamente absorvido, então ele faz um pico de glicemia muito alto e muito rápido, né? A gente vê isso fácil no Libre. O que é que você come que sobe rápido. Sim. Mas assim, a grosso modo, pão, bolo, bolacha, biscoito, tapioca e cuscuz são... Cuscuz tá aí dentro também? Cuscuz tá aí dentro, Olha, porque aumenta rapaz. muito rápido. E aí a gente tem as versões integral, né? Que não tem versão integral de tapioca e de cuscuz. Então a gente precisa fazer virar integral, que é com adição de chia ou aveia. Sim. Numa proporção meio a meio. Você não pode fazer a tapioca e depois colocar chia e depois colocar aveia, porque você aumenta o índice glicêmico do alimento. Você precisa reduzir pela metade a quantidade do carboidrato e colocar aveia ou chia ou farinha de linhaça, essas coisas, para tornar esse alimento integral. E o pão, a bolacha, comprar já o integral. Sim. E os carboidratos complexos, esses são mais tranquilos, que é tapioca, que é batata, inhame, macaxeira, as raízes Aquilo de uma que vem da maneira natureza geral. ali, né? Exatamente. Aí, que vem da natureza é bacana, né? Legal. Então eu tô bem, porque eu tô amassando uma banana, por 2 ovos dentro, Sim. boto chia Isso. e aveia. E faz aquela malaçada, aquele negócio. Mamãe que faz 10 dias. Faz aquela gororó, assim. Rapaz, é bom, substitui o pão, né? Substitui Uma o pão. maravilha. A gente tem formas ali, né, de Então, substituição, né? Tá dando certo. Tá bem, aqui. tá? Eu Você vê que controlei, né? já melhorou, né? Já teve uma melhora ali. Regula bem direitinho. Isso. Tá de olho em você, viu? Ela tá de olho em você. Mas Gente, olha... Eu sou educado. Tá certíssimo. Tem que ficar atento aí, né, a tudo isso, até porque a diabetes realmente é uma doença triste, viu? cruel, assim. Então, né, fiquem de olho aí. Você que, de repente, nunca fez um exame desse, né? Falar nisso, até tem que puxar a minha própria orelha aqui, que eu não tô em dia, não vou mentir. Eu não tô em dia, A né? gente esqueceu de falar aqui em um fator que é importante para mexer com todo esse metabolismo, que é o estresse. Sim. Né? O estresse realmente... Fala muito, né? Mexe um pouco, né? Fala demais aí também, né, Iana, com relação a quem já tem, ou quem tá propenso ali, né? Acho que o estresse faz contribui. os picos mesmo. A gente vê no Libre, a gente consegue ver isso, né? Tipo assim, estressou, aí tem os hormônios também que aumentam, Sim. e aí faz no processo de contrarregulação, a gente aumenta também a glicemia um pouquinho. Lógico que a gente não vai botar a glicada de 10, hemoglobina glicada de 10, o paciente super fora da meta, não, porque eu me estresso muito. Não é só estresse, né? Tem comida errada, tá faltando remédio, tem um monte de coisa aí. Não vamos botar só a culpa no estresse. Mas assim, ele aumenta um pouquinho, mas é um aumento pontual. Aquele ele paciente que diz que não come, né, Iana? Exatamente. É porque eu sou estressado o dia inteiro. Picado faz muito mal, picado? Come bastante. Pra o diabetes, nem tanto. Pro Não, colesterol, com certeza. Então, ontem eu comi com força, viu? Que não Mamãe fez um picado lá em casa pra torar. Ah, Mário, comi de manhã e comi de noite pra dormir, que nem conversa. Achei engraçado demais que um dia desse eu tava olhando essas coisas da internet, né? Aí, mas que faz muito sentido, né? Acaba que nós brasileiros, a gente tem realmente uma cultura de trabalhar muito com carboidrato, né? Aí você vai montar o seu prato ali na hora do almoço, aí você monta arroz, batata, farofa, todos os carboidratos juntos, né? E aí isso aí não te ajuda em nada, principalmente quando você já é ali pré-diabético, né? Mas acaba que a gente realmente, infelizmente, né? O ideal é você escolher só um ali, né, Iana? Escolhe um e come só uma batata, ou come só um arroz, e pouquinho também, né? Pra poder te ajudar aí na sua saúde. Iana, muito obrigada, viu? Iana Martins, endocrinologista, trazendo aqui as informações pra gente. Iana, a gente te encontra onde?
pode, né, fazer quem tá aí na suspeita de que é diabético, né, pré-diabético, diabético, enfim, tá querendo fazer aí os exames de rotina, a gente te encontra onde? Eu atendo na Clínica Cidade Jardim, que fica lá em Capim Macio, de frente pro CCAB Sul. Maravilha. Clínica Cidade Jardim pra você encontrar a Iana, tá? Iana, obrigada, viu? Por nada. Precisando, estou às ordens. Aê, que bom. Olha, 11 horas e 16 minutos, a gente se despede aqui da Iana e vai pro nosso intervalo comercial. Estamos atrasadíssimos, mas é porque o assunto é...